Direto do clima mais intenso do futebol mundial, o Flamengo vive dias decisivos longe do Brasil e com a cabeça totalmente voltada para um dos confrontos mais importantes do ano. No palco montado no Catar, o grupo rubro-negro finaliza cada detalhe da preparação para encarar o Cruz Azul, em um cenário que mistura expectativa, pressão e aquela energia que só o Flamengo carrega quando entra em campo em competições internacionais. A movimentação no estádio chama a atenção desde cedo, com atividades de reconhecimento do gramado, ajustes táticos e um ambiente de concentração total, enquanto o adversário também faz seu trabalho do outro lado, entendendo o tamanho do desafio que tem pela frente. Enquanto a tensão cresce nos bastidores do Mundial, o noticiário do Flamengo não para nem por um minuto. O clube teve presença forte na grande festa de encerramento do Campeonato Brasileiro, e não foi pouca coisa. 4 nomes do elenco rubro-negro apareceram entre os melhores da competição, mostrando que o Flamengo não briga só por títulos, mas também se destaca individualmente em alto nível. O goleiro Agustin Rossi, o zagueiro Léo Pereira, o volante Jorginho e o meia Georgian de Arrascaeta representaram o peso da camisa na seleção do campeonato, confirmando aquilo que o torcedor já vê em campo a cada rodada. O mais interessante de tudo foi a postura do clube diante dessa premiação. Como os jogadores estavam em missão no exterior, o Flamengo decidiu transformar a homenagem em algo ainda mais simbólico. Ídolos históricos foram escolhidos para receber os prêmios em nome dos atletas, ligando passado e presente de uma forma que poucos clubes conseguem fazer. Foi uma cena que mexeu com a memória do torcedor, mostrando que o Flamengo não esquece quem ajudou a construir essa história gigante e, ao mesmo tempo, valoriza quem está escrevendo os capítulos mais recentes dentro das 4 linhas. Mas o cenário não ficou apenas nas celebrações. Nos bastidores, a discussão sobre o futuro do futebol brasileiro também ganhou força, principalmente em relação aos gramados. O posicionamento do Flamengo contra o uso de gramados sintéticos voltou a ser tema nos microfones, e isso acabou gerando respostas atravessadas vindas de outros lados. O debate esquentou, ganhou tom de rivalidade e escancarou mais uma vez como o Flamengo incomoda, chama a atenção e vira o centro das conversas, mesmo quando o assunto, teoricamente, deveria ser técnico. A verdade é que quando o Flamengo fala, o país inteiro escuta, e isso acaba gerando reações de todos os tipos. Mesmo em meio a essas polêmicas, o que mais chama a atenção é o clima interno de confiança. O discurso que vem dos bastidores é de gente que sabe o tamanho da responsabilidade, mas que também reconhece a força do grupo. A expectativa em torno da atuação de Felipe Luiz à frente da equipe cresce a cada dia, principalmente por se tratar de um momento especial em sua trajetória, já que ele vive uma experiência rara de disputar 2 competições de nível mundial no mesmo ano, agora do outro lado da história, com uma nova função e uma nova mentalidade. E quando a gente fala de Flamengo, não dá para ignorar o que acontece fora de campo, especialmente no mercado da bola. A diretoria já começa a se movimentar de forma pesada, vislumbrando o que pode ser feito ainda antes do fim do ano. Nos bastidores, o clima é de pressa, de ansiedade e de vontade de entregar novidades para a torcida o quanto antes. Existe um entendimento claro de que o elenco precisa ser ainda mais forte, mais competitivo e mais profundo para encarar tudo que vem pela frente. Alguns nomes já começam a ganhar força nas conversas internas e nos corredores do clube. A negociação por um zagueiro de peso, por exemplo, virou assunto quente, principalmente depois de uma proposta robusta que não foi aceita.
Isso não esfriou o interesse, apenas deixou claro que as conversas exigem jogo de cintura, estratégia e paciência. O Flamengo observa o mercado de forma ativa, mapeia possibilidades e entende que, para seguir no topo, precisa ser agressivo nas suas investidas. A situação do goleiro também segue no radar, especialmente diante do surgimento de concorrentes internacionais que mudam completamente o cenário de uma eventual negociação. Clubes europeus entram forte, elevam valores, dificultam caminhos e obrigam o Flamengo a pensar cada passo com ainda mais cautela. Mesmo assim, o sentimento que fica é de que o clube está disposto a lutar por quem entende ser peça importante para o projeto esportivo. Em paralelo a isso tudo, o nome de um atacante hoje disputado por clubes de peso gera alerta em vários lados. A movimentação de interessados e pedidos diretos de treinadores estrangeiros e nacionais mostram como o mercado vai ficando cada vez mais agressivo conforme o calendário avança. O Flamengo acompanha de perto cada detalhe, cada mudança e cada oportunidade, sempre pronto para agir no momento certo, sem alarde, mas com ambição. Por fim, uma frase dita nos bastidores ganhou força e fez a torcida melhorar ainda mais a expectativa. Ao ser questionado sobre o novo contrato e o futuro do comando técnico, o presidente foi direto ao ponto e deixou claro que o que falta agora é apenas a assinatura. Isso foi o suficiente para incendiar o ambiente rubro-negro e aumentar a ansiedade do torcedor. Internamente, existe o entendimento de que o anúncio está muito próximo e que o Flamengo não vai parar por aí. A ideia é clara: transformar o fim do ano em um período de boas notícias. Movimentações fortes e novidades que cheguem como verdadeiros presentes para a nação rubro-negra. Tudo isso mantendo o foco total no desafio que está logo ali, dentro de campo, na busca por mais uma atuação histórica com a camisa mais pesada do futebol sul-americano. E o ambiente no Catar não poderia ser mais simbólico para o momento que o Flamengo vive fora das quatro linhas. Enquanto o grupo segue ajustando os últimos detalhes para entrar em campo, nos bastidores a sensação é de que o clube já começa a se movimentar como quem planeja um ano inteiro de conquistas. Não é só sobre o jogo contra o Cruz Azul. É sobre o peso de representar o futebol brasileiro em um cenário mundial. É sobre o Flamengo entender que cada passo aqui fora reverbera diretamente na forma como o clube será visto na temporada que está por vir. O trabalho realizado no último dia de preparação foi intenso, com ajustes específicos de posicionamento, saída de bola, transição rápida e compactação defensiva. A comissão técnica tratou tudo como se fosse uma final antecipada, buscando corrigir detalhes que normalmente passariam despercebidos, mas que, em um torneio desse nível, fazem toda a diferença. O clima entre os jogadores é de confiança, mas também de respeito total ao adversário. Porque ninguém ali esquece o tamanho do desafio que é enfrentar uma equipe mexicana em um palco global. Ao mesmo tempo, a repercussão da seleção do Campeonato Brasileiro continua ecoando forte nos bastidores rubro-negros. A presença de diversos representantes do Flamengo entre os melhores do país não é vista apenas como uma premiação, mas como um sinal claro de que a espinha dorsal do time segue em altíssimo nível. O reconhecimento individual vira combustível interno, vira motivação extra para que cada jogador entre em campo com ainda mais vontade de mostrar que o Flamengo não vive de passado, mas de presente e de ambição constante. E quando se fala em ambição, a palavra que domina o noticiário é planejamento.
A diretoria entende que o torcedor não se contenta apenas com boas campanhas. O torcedor quer elenco forte, quer profundidade, quer alternativas. Por isso, o movimento nos bastidores é intenso, com conversas acontecendo ao mesmo tempo em várias frentes. Uma das prioridades é reforçar o sistema defensivo com um jogador experiente, que chegue pronto para vestir a camisa e assumir responsabilidade. Mesmo após a primeira tentativa sem sucesso, o interesse continua vivo, porque o Flamengo não costuma desistir fácil de seus objetivos. Na posição de goleiro, o cenário ficou ainda mais competitivo. O surgimento de um gigante europeu, interessado em um nome que há tempos é monitorado pelo Flamengo, mexeu com todo o tabuleiro. A negociação, que parecia caminhar de maneira mais tranquila, passou a exigir criatividade, estratégia e rapidez de pensamento. O Flamengo agora trabalha com possibilidades. Entende os riscos e avalia até onde vale a pena ir sem comprometer o planejamento financeiro, mas deixando claro que não abre mão de buscar o melhor nível possível para o elenco. No setor ofensivo, o mercado também ferve. Jogadores valorizados, pedidos diretos de treinadores, movimentações que mudam de rota de uma hora para outra. O Flamengo observa tudo isso de fora, mas com atenção máxima, sabendo que uma oportunidade bem trabalhada pode mudar completamente o patamar de competitividade do elenco. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de montar um grupo com características que se encaixem no modelo de jogo pensado para o próximo ciclo. Dentro desse cenário, uma declaração recente ganhou um peso gigantesco. A afirmação de que falta apenas uma assinatura para oficializar o novo contrato do comando técnico caiu como uma bomba positiva no ambiente rubro-negro. Isso traz tranquilidade para o elenco, estabilidade para o trabalho e, principalmente, sinaliza para o mercado que o Flamengo tem um projeto sólido, com direção e com convicção. Quando o clube transmite essa segurança, ele se torna ainda mais atraente para jogadores que buscam protagonismo em alto nível. A expectativa é que os próximos dias sejam de anúncios importantes, não apenas de renovações, mas de novidades que cheguem para elevar o patamar do elenco. Existe dentro do clube uma sensação clara de que o torcedor merece respostas rápidas. Merece sentir que o Flamengo está um passo à frente, se movimentando antes dos concorrentes, se estruturando para não ser apenas competitivo, mas dominante. Enquanto tudo isso acontece fora de campo, o elenco mantém o foco total no jogo que se aproxima. Não existe dispersão, não existe clima de festa, apenas concentração, responsabilidade e fome de vitória. Cada treino no Catar tem sido encarado como se fosse uma final. Cada conversa no vestiário carrega o peso da história do clube e cada detalhe é tratado como decisivo. Os líderes do grupo puxam a responsabilidade, os mais jovens absorvem essa energia e o ambiente se transforma em algo difícil de explicar, mas fácil de sentir. É a mentalidade de um clube que está acostumado com o topo. E nesse momento, o Flamengo vive uma combinação rara de fatores. De um lado, a pressão por resultados imediatos no cenário internacional. Do outro, a construção de um futuro que passa por contratos, reforços e decisões estratégicas. Tudo acontece ao mesmo tempo. Tudo pesa. Tudo importa. A torcida acompanha de longe, mas sente de perto cada movimento, cada informação e cada sinal de que o clube se prepara para entregar não apenas um fim de temporada digno, mas o início de um ciclo que pode ser ainda mais vitorioso, mais intenso e mais respeitado dentro e fora do Brasil.
com a camisa rubro-negra pesando, como sempre, em cada passo dado dentro e fora de campo, em cada decisão tomada nos bastidores e em cada respiração antes do apito inicial de mais um capítulo que está prestes a ser escrito com a força de uma das maiores instituições do futebol mundial. E a verdade é que toda essa movimentação só reforça uma coisa que o torcedor já sente há muito tempo. O Flamengo não sabe trabalhar em marcha lenta. Tudo é intenso, tudo é cobrado, tudo é vivido em uma rotação que poucos clubes conseguem suportar. Enquanto muitos ainda estão pensando no que fazer na próxima temporada, o Flamengo já age, já se posiciona e já cria cenários. Esse comportamento nasce da própria grandeza do clube, que se recusa a aceitar a zona de conforto e transforma qualquer momento em oportunidade de crescer, ajustar e evoluir. Dentro do elenco, o discurso é praticamente unificado. Não existe espaço para acomodação, vaidade ou relaxamento. O foco é absoluto. O entendimento é claro. Vestir essa camisa exige entrega total todos os dias. Os treinos ganham cara de decisão, as conversas são diretas e o ambiente se fortalece à medida que o desafio se aproxima. É aquele tipo de clima que forma times cascudos, preparados mentalmente para suportar pressão, críticas, expectativas e, mesmo assim, seguir com personalidade dentro de campo. E enquanto o relógio avança e o dia do jogo se aproxima, o Flamengo se mantém fiel à própria essência. Um clube que carrega milhões de vozes nas costas, que representa sonhos, memória, tradição e um estilo de jogar que intimida. Cada passo dado nesse momento é pensado, calculado e sentido. Porque cada escolha impacta diretamente na história que está sendo escrita. E o mais impressionante é que, mesmo em meio a tudo isso, o Flamengo segue com fome, com sede de conquista e com aquela pressão interna que empurra o clube para frente, sem permitir queda de ritmo, sem permitir distração e sem permitir que a chama competitiva se apague em nenhum momento. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O que era para ser um clima de preparação intensa e confiança no Flamengo, de repente, virou motivo de preocupação e rumores dentro e fora do clube. Nos bastidores do Ninho do Urubu, corre um boato que está deixando torcedores, jogadores e até adversários atentos. Um surto de virose atingiu parte significativa do elenco, colocando em xeque a escalação para o próximo confronto de peso. Fontes próximas à comissão técnica relatam que a preocupação não é apenas física, mas também estratégica, já que atletas importantes estariam afastados dos treinos e passando por monitoramento médico rigoroso. O efeito imediato desse surto já se reflete no mercado de apostas e na percepção dos especialistas. Quem até então via o Flamengo como favorito, agora observa um cenário mais incerto, com a Cruz Azul ganhando força nas projeções. A imprensa mexicana, claro, não perdeu tempo e já começa a repercutir a notícia como um momento de oportunidade para a equipe visitante, que vê a turbulência rubro-negra como uma chance de ouro para se impor fora de casa. Dentro do clube, a reação é de cautela. Há relatos de reuniões emergenciais entre diretoria e comissão técnica, ajustes nos protocolos de saúde e até uma reavaliação das viagens e treinamentos. Alguns jogadores estariam isolados, seguindo recomendações médicas, enquanto outros recebem tratamento preventivo para evitar o contágio. Ainda que ninguém confirme oficialmente,
Circula a informação de que a preparação para o confronto mais esperado da temporada sofreu alterações significativas e que a ansiedade na torcida só aumenta com cada novo rumor que surge. Entre os comentaristas esportivos, a conversa já mudou. Antes da notícia, o Flamengo era quase unanimidade quando se falava em favoritismo. Agora, a Cruz Azul entra no debate com força, sendo apontada como possível surpresa. As redes sociais, claro, fervem. Torcedores dividem-se entre desconfiança, medo e ironia, criando memes e teorias sobre como a doença poderia influenciar o desempenho em campo. É nesse clima de incerteza que os burburinhos mais ousados ganham espaço, sugerindo até que o surto poderia impactar decisões táticas, substituições de última hora e até o psicológico do grupo. Enquanto o Flamengo luta para controlar o que, aos olhos de muitos, é uma tempestade silenciosa, a Cruz Azul observa atentamente, consciente de que o momento de instabilidade pode se tornar um trunfo decisivo. Se de fato a virose se confirmar como obstáculo sério, o que parecia um confronto relativamente equilibrado ganha um tempero de drama digno de roteiro de novela. E o burburinho não deve parar tão cedo. Entre médicos, técnicos e jornalistas, todos concordam. O ambiente rubro-negro nunca esteve tão agitado, e a torcida, por mais otimista que tente ser, sente o frio na barriga. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!